Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito especial que vocês precisam compreender de uma vez por todas. Esse assunto é tão importante que eu resolvi gravar um vídeo para poder explicar numa linguagem simples, para pelo menos tentar mudar aí no imaginário de vocês o que é esse conceito, tentar mostrar o quão importante ele é para o nosso cuidado em saúde, a gente sair da ignorância e ter a compreensão do que de fato isso significa e como isso afeta na nossa saúde. Isso faz a gente entender melhor o porquê das coisas, né? Por que se alimentar melhor, por que praticar exercícios físicos. Enquanto a gente não tiver isso bem definido, bem claro na nossa cabeça, às vezes a gente vai ter uma dificuldade maior em fazer as mudanças necessárias para poder ter uma saúde melhor. Então vem comigo que eu vou te mostrar isso daqui. Hoje a gente vai falar sobre algo importantíssimo e vocês vão entender por quê. A gente vai falar sobre a inflamação. A inflamação, muitas vezes, aliás, no imaginário de todo mundo tem uma ideia do que seja, né? Todo mundo sabe que quando tem algo inflamado no corpo é porque tem algo ferido, alguma coisa machucado, e a gente vê isso, na maioria das vezes, como uma coisa ruim. Só que veja bem, vamos definir um pouco o conceito de inflamação. A inflamação, ela é um processo fisiológico do nosso corpo. O que significa? Tudo que é fisiológico é natural. O nosso corpo ele faz isso, ele tem esse mecanismo que compõe os recursos, as estratégias, a forma do organismo trabalhar para poder manter aí a harmonia do funcionamento do corpo para que os nossos órgãos, as nossas funções, né, a gente consiga fazer tudo, a gente consiga pensar, a gente consiga se movimentar, a gente consiga, enfim, a gente consiga fazer nossas atividades do dia a dia, né? Então o nosso corpo precisa ter essa harmonia, os órgãos precisam estar funcionando bem ali para a gente conseguir executar as nossas tarefas. E a inflamação faz parte disso. Então, para que serve a inflamação? E ela está presente na vida de todo mundo, na vida de todas as pessoas. É um mecanismo fisiológico do corpo, como eu falei, que tem como objetivo principal reparar danos teciduais, né, lesões que são provocadas nos tecidos, nos órgãos. Essa inflamação ela serve para reparar isso e também uma resposta para combater determinados invasores no nosso corpo. Isso pode ser vírus, bactérias, né, outros tipos de micro-organismos ou até mesmo corpos estranhos, né, que são, a gente dá o nome de antígenos, que são moléculas aí que não são reconhecidas pelo corpo, que não são moléculas vivas, mas não são reconhecidas pelo corpo, e o corpo ele tem aí, através dessa reação inflamatória que está relacionada com o sistema imune, ele vai ativar ali algumas células para poder combater ou impedir com que essa molécula ou, dependendo da situação, esse micro-organismo, ele provoca essas lesões no tecido, e quando chega a provocar lesões no tecido, o sistema inflamatório vai ser o responsável para reparar essas perdas que foram provocadas. O que acontece quando a gente tem um sistema imunológico muito fraco, ele vai ter dificuldade em combater esses agentes invasores, e se a gente também tiver uma resposta inflamatória muito intensa, para poder combater esses micro-organismos, para poder combater esse agente invasor que não é reconhecido, se o fator a favor da inflamação estiver muito forte, e aí a gente vai entender por quê, pode haver também, para destruir, para combater isso, pode haver uma destruição também do tecido daquele órgão ou daquele sistema onde o corpo precisou, né, desse recurso, pode haver uma destruição maior, pode haver um excesso de destruição do tecido.
que vai gerar uma cicatriz, mas essa cicatriz ela vai vir associada a uma perda de função daquele órgão. Então, por exemplo, se eu tiver uma doença grave no meu pulmão, se eu tiver uma lesão grave pulmonar, às vezes naquela área onde a bactéria agiu de forma mais forte, ou aquela lesão foi mais forte por causa de um agente tóxico, alguma coisa do tipo, o organismo, para poder impedir que aquilo se espalhe por todo o pulmão, ele vai gerar uma cicatriz naquele local. E aí, beleza, isso é ótimo, porque isso impede que aquele problema se espalhe para o restante do corpo, mas aquela área específica ela não funciona mais, então a gente acaba perdendo função do corpo. Então o que eu quero mostrar com isso? O quão é importante a inflamação para o nosso corpo, para poder combater invasores e para poder reparar danos nos tecidos, mas por outro lado, o quanto isso precisa ser coordenado, o quanto isso precisa ser muito bem modulado, para que não ocorra nem menos do que o necessário e nem além do que precisa. Então, o principal fator que eu queria que ficasse claro na mente de vocês é justamente ver a inflamação como uma balança. A gente tentar ver aqui, né, como uma balança, para que a gente consiga compreender que nessa balança a gente vai ter fatores pró-inflamação e fatores anti-inflamação. O nosso organismo vai funcionar. Sempre esses dois componentes vão estar presentes. Vão estar componentes fatores a favor da inflamação e contra a inflamação. E a gente precisa que isso esteja acontecendo de forma harmônica, porque senão vamos ter esses excessos que eu falei. E o que tem acontecido de forma predominante nas pessoas, e agora com esse problema da pandemia, do Covid, isso ainda ficou mais claro, tem sido falado mais isso, é porque os fatores pró-inflamatórios, que são substâncias que circulam no corpo, que geram um estresse no organismo, e vejam que o estresse não é uma coisa ruim. Quando entra um invasor, o organismo se estressa e ele provoca uma inflamação para poder resolver aquele problema. Desde que esse estresse seja pontual e na intensidade correta, tá tudo bem. Agora, quando esse estresse ele acontece de forma constante, intensa, exagerada e ele não para, você vê que vai ocorrer um esgotamento, que é o que acontece com a gente, com o nosso estresse do dia a dia, né? A gente tá lá estressado e aquele estresse não é aliviado, a gente vai cultivando aquilo e chega um momento que a gente paralisa, e no corpo é a mesma coisa. Então aqui, o que é que vai favorecer que esse processo inflamatório ele fique repercutindo de forma constante? Aí que entra a questão da alimentação. Por exemplo, a alimentação vai influenciar isso, porque determinados tipos de alimento que a gente consome, eles promovem uma produção maior de substâncias que são a favor da inflamação. Além disso, a alimentação inadequada, ela pode provocar um ganho de peso excessivo, e o próprio excesso de gordura, ele pode provocar também esses fatores pró-inflamatórios. Então a gente está falando aqui de alimentos que vão também pode lesionar a mucosa do intestino, né? Pode provocar uma irritação da mucosa intestinal. Isso também afeta a nossa imunidade. Com a mucosa intestinal ela estiver afetada, vou até gravar um vídeo sobre isso, a gente permite a absorção de substâncias também mais nocivas para o nosso corpo. O excesso de peso através de uma alimentação inadequada
tem um acúmulo ali de gordura, esse acúmulo de gordura que através de uma célula que a gente chama de adipócitos, ele vai produzir substâncias também pró-inflamatórias. O excesso de gordura, ele aumenta a resistência insulínica. O que é isso? O açúcar no nosso sangue não pode estar alto, porque o açúcar alto, ele também vai afetar a inflamação, gerando um estresse constante, porque ele joga essa balança mais a favor da pró-inflamação. E mesmo que o açúcar esteja controlado, veja bem isso. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não são diabéticas e acham que está tudo bem, mas o corpo dela já está sofrendo um estresse contínuo. Mesmo que o açúcar no sangue não esteja alto, mas se para que esse açúcar seja controlado, esteja sendo utilizado uma quantidade de insulina muito grande, que é o hormônio produzido pelo pâncreas responsável por fazer isso, se você está usando muita insulina para poder controlar o seu açúcar no sangue, você também está favorecendo os seus fatores pró-inflamatórios. E o excesso de peso provoca esse aumento da insulina necessária para fazer o controle do açúcar no sangue. Então veja que a obesidade por si só, ela vai piorar isso, os fatores pró-inflamatórios, mas a obesidade também, ela aumenta a resistência insulínica e isso também piora o fator pró-inflamatório. Além disso, na maioria das vezes, e aí na grande, esmagadora maioria das vezes, eu não vou falar 100% porque eu odeio utilizar esse termo 100%, mas a pessoa que é obesa, geralmente ela não tem uma alimentação adequada, então ela vai ter problemas na saúde intestinal, na absorção dos nutrientes, e isso por si só também vai gerar o aumento desses fatores pró-inflamatórios. Então tem um aumento aqui do que a gente chama de hipermeabilidade intestinal, que tem a ver com essas lesões no intestino que pioram a absorção de nutrientes, favorecem a absorção de moléculas danosas para o organismo e vão aumentar os fatores pró-inflamatórios. Além disso, outros problemas como a hipertensão também vão agravar esse problema. A má qualidade do sono vai também aumentar o estresse, vai influenciar na composição hormonal do corpo. A vitamina D, a baixa vitamina D, quantidade baixa de vitamina D, que é um problema crônico mundial, isso vai afetar também os fatores pró-inflamatórios. Então, assim, todas as vezes que eu falar sobre inflamação, eu vou estar me referindo a isso. Todas as vezes que eu disser que uma substância, que um comportamento, que determinadas medidas reduzem a inflamação, eu estou falando a favor de um equilíbrio. Eu nem vou dizer um equilíbrio, porque é preciso que haja um equilíbrio desses dois fatores, porém, esse equilíbrio ele não é estático. Esse equilíbrio ele precisa ser dinâmico, porque às vezes a gente precisa de mais inflamação, às vezes a gente precisa de menos inflamação. Mas isso precisa ser no local certo, na intensidade certa e pelo tempo certo, para que a gente tenha o nosso organismo equilibrado, harmônico, a homeostase, que é como a gente determina, ela esteja acontecendo de forma efetiva. E aí tudo que a gente for falar a partir daqui, para que isso seja efetivo, você vê que não é uma coisa só, né? Não adianta só se alimentar melhor, apesar da nutrição ter um papel central, não adianta só se alimentar. Em alguns momentos você vai precisar se exercitar, você vai precisar talvez ingerir alguns tipos de suplementos, mas tem que ser um conjunto de fatores. Você tem que se esforçar, aprender como ter um sono melhor, como melhorar isso,
manejo do estresse, o estresse também que eu expliquei, comparei como a mesma coisa que acontece no organismo, seria o nosso estresse mesmo crônico, no nosso organismo está acontecendo isso também, inclusive ele vai favorecer esses agentes pró-inflamatórios. Então assim, a gente precisa entender isso. O que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês comentem aí, façam perguntas, compartilhem esse vídeo para a gente poder sintetizar melhor isso, para eu poder ser mais direto na dor de vocês, na dúvida de vocês que estão assistindo. Agora uma coisa eu falo, assista esse vídeo com atenção, observe, compartilhe, curte aí se você gostou, se fez sentido para você. Se você não tiver curtido, coloca não gostei e faz lá uma crítica, faz um comentário para a gente continuar avançando. Então assim, é muito importante estar explicando esse vídeo, espero ter sido esclarecedor, espero ter mudado isso, esse conceito de inflamação no imaginário aí de vocês, porque a gente vai falar muito disso, porque o que foi descoberto é isso, que existem mecanismos básicos que eles estão presentes na maioria das doenças, e qualquer doença que a gente conversar aqui hoje, a partir de hoje, vai ter a inflamação como base do desenvolvimento daquela doença. O que muda são as células de cada órgão que vão provocar ali alterações lá no final, no resultado final vai ser diferente por conta da função do órgão e das particularidades de cada grupo celular, de cada órgão, porém a base, o start, tudo começa da mesma forma. Então assim, são poucos mecanismos que vão gerar uma série de doenças. Então, se a gente souber a causa, souber intervir na base, souber fazer um planejamento, a prevenção correta, aí a gente vai estar realmente cuidando da nossa saúde para que a gente não só envelheça, não só viva mais, mas que a gente tenha um envelhecimento melhor, com mais saúde. Então, é isso que eu queria contribuir aqui hoje. Assiste aí o vídeo, curte, comenta e compartilha, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.